Olá, em nome da transparência e da responsabilidade com a sua saúde, estamos aqui para apresentar os números da Unimed Natal em relação à pandemia da Covid-19 e alertá-los a respeito de algumas preocupações. Nós temos hoje confirmados no nosso painel 2.466 pacientes, onde recuperados são 1.945. Internados hoje são 114 pacientes, sendo que 38 deles em unidade de terapia intensiva, sendo 16 sob ventilação mecânica. Em relação aos testes de diagnóstico, nós já atingimos, desde o início da pandemia, quase 110 mil testes realizados. E neste período, a Unimed Natal já investiu quase 24 milhões de reais em testes. É importante salientar que o teste define diagnóstico e define conduta, mas precisa realmente ser bem indicado. Em relação ao nosso centro de referência na Zona Sul, desde a sua abertura no dia 1º de maio, já são quase 3 mil pacientes atendidos, sendo que nas 2 últimas semanas nós tivemos uma média acima de 600 pacientes. No nosso centro clínico virtual, na nossa teleconsulta, nós tivemos uma queda nas últimas 3 a 4 semanas, atingindo um patamar de 400 pacientes atendidos. E aqui um gráfico que demonstra o percentual de novas internações por Covid-19 semanal da Unimed Natal. No pior período da segunda onda, nós tivemos 40% quase dos pacientes internados por Covid-19. Depois tivemos uma queda expressiva até a primeira semana de maio, onde atingimos aí patamares entre 12% e 15%. Posteriormente, apresentamos uma nova elevação e hoje estamos aí entre 18% e 20% de internações por Covid-19, ou seja, um número ainda significativo de internações por Covid-19. Na realidade, esse gráfico ele exemplifica todo o comportamento da doença desde o início da pandemia. E vejam que no dia 15 de abril de 2020, nós tínhamos 5 pacientes internados. 75 dias depois, nós tivemos 25 vezes o aumento do número de casos, até atingir o primeiro pico, que foi de 137 pacientes. Depois de 60 dias, tivemos uma queda expressiva de menos 76 pacientes internados e atingimos o primeiro platô, que durou 75 dias, com uma média de 16 pacientes internados. Posteriormente, a partir do dia 15 de novembro, houve um aumento expressivo de mais de 243% e atingimos aqui o segundo platô, que ficou numa média de 55 pacientes internados. Depois do dia 30 de janeiro, 45 dias após, tivemos um novo aumento com mais 269% no número de casos, até atingir um novo pico de 203 pacientes internados, ou seja, a segunda onda caracterizada aqui neste período e também o maior número de pacientes internados. Depois de 40 dias, uma queda de menos 60% no número de casos, até atingir um platô ou um terceiro platô que ficou durante 6 semanas com a média de 86 pacientes internados. Após 45 dias, nós tivemos um novo aumento e estamos há 4 ou 5 semanas com a média de mais de 100 pacientes internados. Então, os números demonstram uma preocupação porque, de certa forma, as curvas ou os gráficos ainda são imprevisíveis e muitas vezes dificultando
às nossas projeções. Por isso, não devemos relaxar e manter as medidas de prevenção como a nossa bandeira, já que, de certa forma, o número de pacientes vacinados com 2 doses ainda é muito pequeno no nosso estado. Por isso, não vamos relaxar e tendo a certeza de que vamos superar.